Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando-nos de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 22, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Contexto da palavra: Isaque manda Jacó a Padã Arã. Versículo 1. Isaque chamou a Jacó, abençoou e ordenou ele, e disse ele: não tome mulher de entre as filhas de Canaã. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O versículo 2 do capítulo 28 de Gênesis. E levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 29. Não tem essa referência, não. É falha da imprensa. O versículo 23, o versículo 3 do capítulo 28 de Gênesis. E Deus eterno, todo-poderoso, te abençoe e te faça frutificar-te e multiplique, para que seja uma multidão de povos. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão. Versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus eterno, todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O versículo 4 do capítulo 28 de Gênesis. E te dê a bênção de Abraão, e te a tua semente contigo, para que em raça possua a terra de tuas peregrinações, que o Deus eterno deu a Abraão. Versículo 5. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. O versículo 5. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e enviaram a Padã Arã para tomar mulher para si dali. E que, abençoando ele, ordenaram, dizendo: não tome mulher das filhas de Canaã. Versículo 7. Que Jacó obedecerá a seu pai
e a sua mãe, e se foram a Padã Arã. Versículo 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Referência do versículo 8, de Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus eterno do céu e Deus eterno da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 9 do capítulo 28 de Gênesis. E foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaote. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 13. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedá, e Dibé e Misbizã. O versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis, contexto da palavra, a visão da escada de Jacó. Versículo 10, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Referência do versículo 10, livro de Oséias, capítulo 12, versículo 12. Jacó fugiu para o campo da Síria. Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Referência do versículo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. E ele diz: varões, irmão e pais, ouve o Deus eterno da glória, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O versículo 11 do capítulo 28 de Gênesis. E chegou a um lugar onde passou a noite. Por quê? Já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou, eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus eterno subia e descia por ela. Versículo 13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus eterno de Abraão, teu pai, o Deus eterno de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente,
e ao norte, ao sul. Em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tem dito. Referência do versículo 15, li de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. E apareceu ele, o Senhor, naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus eterno de Abraão, teu pai. Não tema, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, o amor de Abraão, seu servo. Referência do versículo 15. Livro de Salmo de números 121, verso 5. Contexto da palavra: Deus é guarda fiel do seu povo. Cântico dos degraus. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Referência do versículo 15. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja vosso costume sem avareza, contentando vós com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 16 do capítulo 28 de Gênesis. Acordando, pois, Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Referência do versículo 16. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Contexto da palavra: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 5. E disse: não te chegue para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Versículo 17 do capítulo 28 de Gênesis. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus eterno. Esta é a porta dos céus. Versículo 18. Contexto da palavra: a coluna de Betel. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Referência do versículo 18, li de Gênesis, capítulo 31, versículo 13.
Eu sou o Deus eterno de Betel, onde tem ungido uma coluna, onde me tem voltado um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Versículo 19 do capítulo 28 de Gênesis. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade. Dante era luz. Referência do versículo 19, livro de Juízes, capítulo 1, versículo 23. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi Dante o nome dessa cidade, Luz. O versículo 20 do capítulo 28 de Gênesis. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus eterno for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestido para vestir. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15. E tu irás em teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Referência do versículo 20, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Contexto da palavra, os deveres dos servos. Versículo 8. Tendo, porém, sustento, como que nos sobrimos, vou ler mais uma vez. Tendo, porém, sustento, com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Vou ler mais uma vez, versículo 8. Tendo, porém, sustento, com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. O versículo 21 do capítulo 28 de Gênesis. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus eterno. Referência do versículo 21. Livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 17. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus eterno, quem andará nos seus caminhos, e guardarei os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e dará ouvido à sua voz. O versículo 22 do capítulo 28 de Gênesis, para terminar. E esta pedra que tem posto, porquanto me deres, certamente darei o dízimo. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 7.
edificou ali um altar e chamou aquele lugar em Betel, porquanto Deus ali se ele tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Muitas pessoas, muitos irmãos lidam de alguma religião. Eles pegam muito sobre esse contexto desse versículo. Esse versículo 20 do capítulo 28 de Gênesis. Porque isso aqui fala sobre o dízimo. Mas aqui ele está falando sobre o dízimo que Jacó estava fazendo um voto para sair da presença de Esaú, seu filho, de Esaú, seu irmão, quer dizer, de Esaú, seu irmão. Ele fez um voto, se o Senhor guardasse ele no caminho, que chegasse em paz, que ele ia dar o dízimo de tudo. Mas ele, naquela época, estava na lei, no tempo da lei. Ele não estava no tempo da graça, igual nós estamos hoje, não. Na época que o dízimo, ele fazia parte da lei. Hoje nós não podemos entregar dízimo porque nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus cumpriu para nós todas as leis. E Jacó, ele deu o dízimo de tudo, mas ele não deu dinheiro, não. O dízimo que ele deu ali foi o sobojo da sobra daquele povo, daquela cidade. Ele não deu dízimo em dinheiro igual essas religiões hoje tem espalhado pelo mundo inteiro. Fica aí ensinando o povo a tropeçar na palavra, falando que eles devem devolver o dízimo, aplicando uma doutrina que realmente ela não é uma doutrina, ela é o tempo da lei. E eles só obedecem a área do dízimo, mas eles não querem obedecer os 610 mandamentos das Escrituras. O dízimo, eles querem salvar ele, mas os mandamentos, todinho dos 610, eles não querem cumprir, não. Trabalha no dia do sábado, come carne de porco, e se fosse a mãe desobedecer a lei, tinha de trabalhar só até o pôr do sol, antes do nascente do sol. Então, eles ficam aí usando o sistema do tempo da lei, sabendo que o dízimo faz parte do tempo da lei. E nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.